Já parou para pensar como o nosso mundo ficou tão verde, tão colorido, tão cheio de vida? Pois é, grande parte da resposta está num grupo de plantas que simplesmente dominou o planeta, as angiospermas. E hoje a gente vai mergulhar a fundo nos segredos da estratégia reprodutiva que fez delas as rainhas do mundo vegetal. E olha, para a gente ter uma dimensão do que esse domínio significa, se liga nesse número. É impressionante. 90%. Quase todas as espécies de plantas que existem na Terra são angiospermas. Sabe, da menor grama até as árvores mais gigantescas, elas estão literalmente em todo lugar. Então fica a grande pergunta, né? Qual é a fórmula mágica? Como é que elas conseguiram essa vantagem assim esmagadora sobre todos os outros grupos de plantas? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Esse aqui é o nosso caminho. Primeiro, vamos entender a vantagem evolutiva delas. Depois, a gente entra na flor, o palco principal. Aí vamos decifrar o papel do pólen, descobrir a genialidade da fecundação dupla e, para fechar, ver o legado que tudo isso deixa às sementes e os frutos. Preparados? Então vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo. Para entender de verdade o sucesso das angiospermas, a gente precisa olhar para quem veio antes, as gimnospermas. Sabe, como os pinheiros, por exemplo. E a diferença é assim, gritante. De um lado você tem as gimnospermas com seus cones, as sementes expostas e dependendo da sorte do vento para se reproduzir. Do outro, as angiospermas chegam com um verdadeiro arsenal de novidades. Flores para atrair parceiros, frutos para proteger e espalhar sementes e o mais importante, uma aliança poderosa com os animais. Essa combinação foi uma verdadeira revolução. E claro, no coração de toda essa estratégia está ela, a flor. Mas ela é muito mais do que só um enfeite. A flor é uma estrutura reprodutiva super especializada. É o palco onde toda a mágica acontece. E nesse palco a gente tem os atores principais. O androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a feminina. Entender esses dois é a chave de tudo. No androceu, a antera é quem produz o pólen. Já no gineceu, o estigma, que fica lá na pontinha, funciona como uma pista de pouso, feita para capturar esse pólen. E lá na base de tudo, o ovário guarda os preciosos óvulos. Vamos olhar mais de perto o androceu. Pensa nele como se fosse a fábrica de pólen da planta. Ele é o conjunto dos estames, e na ponta de cada um deles fica a antera, que trabalha sem parar produzindo milhares e milhares desses grãozinhos de pólen. Do outro lado, a gente tem o gineceu, a estrutura feminina. Ele tem o estigma, que é a porta de entrada para o pólen, o estilete, que é tipo um corredor, e lá na base, o ovário, que funciona como um cofre biológico protegendo os óvulos enquanto eles esperam o momento da fecundação. Certo? Com os atores posicionados, o show pode começar. E o primeiro ato é a polinização. Só que, antes da gente seguir, precisamos quebrar um mito muito comum sobre o protagonista desse ato, o grão de pólen. Exatamente isso. Muita gente acha que o pólen é o espermatozoide da planta, mas não é bem assim. A verdade é que ele é uma estrutura bem mais sofisticada e foi fundamental para a conquista do ambiente terrestre. Então, o ponto-chave é esse. O grão de pólen é o veículo e não o passageiro final. Pensa nele como uma cápsula de transporte blindada. Lá dentro estão as células que vão gerar os gametas masculinos. Ele só os carrega em segurança. E essa inovação foi o que permitiu que as plantas finalmente se libertassem da necessidade de água para a fecundação. Foi um salto evolutivo gigantesco. E aqui a gente vê a jornada completa. O pólen sai da antera, pega uma carona com um beija-flor, uma abelha ou até com o vento e pousa no estigma. A partir daí, uma coisa incrível acontece. Ele germina. Ele começa a formar um tubo, o tubo polínico, que vai crescendo para dentro da flor, como se estivesse cavando um túnel de alta precisão para entregar a sua carga valiosa. Agora sim, a gente chegou no clímax da nossa história. O que acontece quando o tubo polínico finalmente chega ao seu destino? Bom, aí acontece a maior de todas as inovações reprodutivas das angiospermas, um processo de uma eficiência assim notável. Fica a pergunta, né? Por que é tão especial? Não é só sobre unir gametas, é sobre fazer isso de um jeito que otimiza a energia e garante o futuro da próxima geração de uma forma que é única em todo o reino vegetal. E a resposta é a fecundação dupla. O nome já diz tudo. Não é uma, mas duas fecundações acontecendo quase ao mesmo tempo. E isso é uma marca registrada. É um evento que só acontece nas plantas que dão flores. O processo é fascinante. O tubo polínico libera 2 gametas masculinos. O primeiro se une à oosfera, o gameta feminino, e forma o embrião, a futura plantinha em miniatura.
Já o segundo gameta tem outra missão. Ele se junta a outras duas células, os núcleos polares, para formar algo completamente novo, o endosperma. E o que é o endosperma? Pensa nele como se fosse a lancheira, a marmita do embrião. É um tecido supernutritivo que vai alimentar a nova planta no seu desenvolvimento inicial. E a genialidade está aqui. A planta só gasta energia para produzir essa lancheira se o embrião for realmente formado, ou seja, zero desperdício. É a máxima eficiência energética. E com isso, a gente chega no grande final. Depois da dupla fecundação, a flor inteira passa por uma transformação espetacular, deixando um legado duradouro para garantir que a espécie continue. Vamos ver como essa transformação rola. Depois da dupla fecundação, o óvulo, que agora tem um embrião em seu pacote de nutrientes, se transforma na semente. Ao mesmo tempo, o ovário, aquela parte que protegia o óvulo, começa a inchar, a se desenvolver e dá origem ao fruto. Então, a grande sacada é o pacote completo. A semente é uma cápsula de sobrevivência perfeita com a planta bebê e a sua comida. E o fruto? Bom, o fruto é o marketing. Ele protege a semente e muitas vezes é delicioso, feito para convencer um animal a fazer o serviço de entrega, levando as sementes para bem longe. E aqui a gente fecha o ciclo. Desde as flores que atraem os polinizadores, passando pela eficiência absurda da dupla fecundação, até os frutos que garantem a dispersão. É essa estratégia completa, sofisticada e brilhante que explica por que as angiospermas conquistaram o mundo. Mas toda essa história de sucesso deixa a gente com uma pergunta bem atual. Essa aliança de milhões de anos com os animais, que foi a chave para o sucesso das angiospermas, hoje está ameaçada. Fica a reflexão: o que acontece quando uma das peças mais importantes dessa engrenagem começa a sumir? O futuro do nosso planeta verde e florido depende e muito dessa resposta.